Acabamos de ouvir um vídeo muito bonito que fala das missões entre povos de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. E hoje nós iniciamos, como o Sérgio falou, a campanha de missões mundiais. Eu quero muito que essa igreja seja uma igreja cooperadora nesse trabalho de missões. Missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais, que nós tenhamos o coração aberto para isso. Deus não precisa do nosso dinheiro, do nosso recurso financeiro, mas a igreja precisa. Os missionários no campo precisam, têm suas necessidades, têm suas famílias, e nós, como igreja do Senhor, que fomos convocados por Ele mesmo para essa grande comissão de pregar o Evangelho. Alguns vão pregando, outros sustentam os que vão pregando da forma como o Senhor nos conceder fazer. Amém? Para mim é um prazer, uma alegria bastante grande estar com vocês mais uma vez nessa noite. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma alegria muito grande também. Eu tenho uma preocupação só, isso eu falo diante de Deus com temor e tremor. Minha preocupação é que a igreja do Senhor seja alimentada pela palavra do Senhor. Uma igreja alimentada, uma igreja que caminha, uma igreja que coopera, uma igreja que é feliz, uma igreja que é alegre, uma igreja que é unida, é uma igreja que é alimentada com a palavra do Senhor. Sérgio leu segundo livro de Reis, capítulo 5, que é o texto base da nossa meditação nessa noite. Você pode abrir, segundo Reis, capítulo 5. Dê uma segurada aberto nesse texto. Essa música que nós acabamos de ouvir, nós vamos cantar nos próximos cultos que se seguirão. Nós vamos ensaiar, cantar, já que nós estamos em plena campanha de missões. Mas há uns 2, 3 anos atrás, não me recordo bem, teve uma campanha de missões mundiais que para mim foi inesquecível, e com uma música lindíssima, cujo tema era levando a esperança até que Ele venha. Não sei se vocês recordam-se disso, referindo-se à tarefa que é minha, que é sua, como cristãos, discípulos de Jesus, levando esperança até que Ele venha. O território da ação da igreja do Senhor é até os confins da terra. Isso é o que diz a palavra de Deus. E a não ser que a igreja cumpra o seu papel, anunciando o evangelho de salvação em Cristo Jesus ao mundo, não haverá esperança para o mundo. Fazer missões não é pregar uma religião, não é pregar uma cultura, uma doutrina humana. O foco da nossa pregação é a obra de Jesus consumada na cruz, em favor da humanidade, e o que se seguiu, a sua vitória sobre a morte, a sua gloriosa ressurreição. Fazer missão é dizer que Jesus, e somente Ele, é o único caminho para Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Essa é a boa nova, a boa notícia que o mundo precisa ouvir. Que há um caminho para Deus, já que o pecado do homem fez separação entre Deus e os homens. E é uma boa nova digna de toda aceitação, e que apenas a igreja está credenciada para pregar essa boa nova. A igreja é o método de Deus para alcançar
e resgatar o mundo que precisa de esperança. Pense no privilégio que você tem. Pense na responsabilidade que você tem. O apóstolo Paulo tinha essa consciência muito clara, e ele escreveu aos Coríntios dizendo: ai de mim, se eu não anunciar, se eu não pregar esse evangelho. E é bom que se diga que todo cristão recebeu essa convocação do Senhor Jesus para fazer missões. Jesus, depois de ressuscitado, fala aos seus discípulos e diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vão e preguem esse evangelho ao mundo. Preguem a toda criatura. Indo, preguem. Não é necessário parar para se fazer missões. Quando eu me aposentar. Não. Missão se faz a caminho. Indo, preguem o evangelho. Missões se faz no dia a dia, todos os dias, o dia todo, e onde você estiver. E é interessante também a necessidade de fazer com que esses alcançados pelo evangelho de Jesus participem da comunidade de Jesus. Como? Pela ordenança do batismo. E se comprometam a viver essa vida nova. Por isso que o texto diz: ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho falado. Todo cristão tem missões nas suas prioridades. Missões têm que estar no DNA do cristão. Discípulo de Jesus, ou discípulo, qualquer discípulo, dá continuidade ao que o seu mestre faz. Por isso é discípulo. E alguém poderá dizer assim: eu entendo isso, pastor, eu compreendo essa necessidade, eu concordo com isso, eu quero me envolver mais com missões, com a pregação do evangelho, mas eu ainda me sinto com poucas condições de fazer esse trabalho como deve ser feito. E por diversas razões. Eu não tenho preparo suficiente, eu não tenho conhecimento, eu não tenho recursos financeiros, eu tenho tão pouco dinheiro, eu também não tenho tempo para me dedicar como eu precisaria me dedicar. E é verdade que uns têm mais, outros têm menos preparo, conhecimento, recursos, tempo. Mas a questão não é o que eu faria pelo reino de Deus se eu tivesse mais preparo, conhecimento, recursos e tempo. A questão é, se é Cristo quem controla toda a minha vida, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, o que eu estou fazendo pelo reino com aquilo que Ele tem me dado? Essa é a questão. Ele não quer as nossas justificativas, as nossas desculpas, as nossas explicações, até porque, diante dele, nós estamos totalmente a descoberto. Estamos em eterno flagrante diante de Deus. Ele vê o nosso coração, onde está e como está. E diante disso, dessa breve introdução, para refletirmos um pouco sobre essa questão crítica e importante e essencial na vida do cristão, eu proponho essa história de 2 Reis capítulo 5. Uma história tocante, de uma pessoa aparentemente sem condições, sem preparo, certamente sem dinheiro, sem recursos, até mesmo sem, humanamente falando, sem motivações
para levar esperança a quem quer que seja, mas que não se omite diante das oportunidades e da necessidade que se apresenta diante dela, vindo assim a cumprir a missão de levar esperança ao mundo. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1 a seguir. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. São vários personagens nessa história, mas eu quero focar em apenas dois. Primeiro personagem, Naamã. Naamã, descrito na Bíblia como um grande e influente homem na sua nação, comandante do exército sírio, um dos mais poderosos exércitos do mundo à sua época, hoje oficialmente chamado de exército árabe-sírio. É alguém que exerce grande influência na sociedade, poderoso nas batalhas, honrado, prestigiado pelo rei da Síria, respeitado e temido pelos seus oponentes, um estrategista por excelência, um nome forte no alto comando da Síria, no mundo antigo. E de repente esse homem se vê acometido de uma doença, as mais terríveis, a doença da pele, infecciosa, que se caracteriza por inchaço, por crostas, por manchas esbranquiçadas, manchas escuras, escamosidade. Ele é acometido de lepra. Naamã vê a sua vida e o seu futuro desmoronar. É fim de carreira para ele. O homem forte da Síria torna-se alguém evitado, condenado a viver à margem da sociedade, afastado de todas as suas atividades, isolado de todos, inclusive da sua própria família. Isso era imposto a todos os que sofriam dessa doença. Se ele fosse se aproximar de alguém, ele tinha que chegar gritando de longe: aqui vai um leproso. Que humilhação! Ele sabe que é uma doença sem cura, terrivelmente segregadora. Tudo o que ele é e tudo o que ele possui não lhe valerão nada. Ele sabe que não há esperança para ele. Um homem respeitado, prestigiado, honrado, consistente, porém leproso. Esse é o grande general Naamã, o primeiro personagem dessa história. Segundo personagem da nossa história, uma menina judia. Numa das invasões desse poderoso exército sírio em Israel, eles sequestram e levam cativo uma menina judia para ser escrava da esposa de Naamã. Não se sabe sequer o nome dessa menina. Ela é a coluna, o pilar dessa, que é uma das mais importantes histórias, extraordinária história. Porém, uma personagem sem nome. É a história de alguém sem nome e talvez justamente por isso acessível, pode ser a minha, a sua história. É possível que não conste o nome dela no texto, porque o que se diz a respeito dela fala tão mais alto que o próprio nome passa a ser de importância secundária, e ela conquista o respeito de todos.
mesmo na condição de escrava, sua vida parece ser, de alguma forma, inexplicavelmente feliz, protegida, abençoada e, sobretudo, uma vida contagiante. Quem sabe, resultado das incessantes orações feitas pelos seus pais que ficaram lá em Israel, quem sabe, resposta de Deus ao seu próprio grito de socorro, solitário, diante de Deus, derramando diante de Deus os seus pedidos, mesmo sem entender pelas circunstâncias pela qual está passando. Quem sabe ela pede para ser bênção na vida de alguém, na vida de pessoas que ali se encontram, levando esperança aos sem esperança na vida. Ela sabe que só há um Deus único e verdadeiro, e que Deus é o único que dá esperança ao homem. Ela não se deixa abater pelo que ela está passando na vida, nem mesmo talvez pelo rancor que pudesse tomar conta do seu coração. Ela não olha as circunstâncias com melindres, ela não superdimensiona as suas lutas. Ela sabe que o seu Deus é maior do que qualquer problema. Ela demonstra jamais ter perdido isso de vista, e ela consegue enxergar oportunidades em lugares mais improváveis. Tiago fala do pecado da omissão, em que você é considerado passivo de condenação por causa daquilo que você não fez, mas deveria fazer. E essa menina não deixa passar a oportunidade. Tinha tudo para fechar o coração, deixar-se dominar pela amargura, pelo sentimento até de revolta dentro de si, pela situação, e coloque-se no lugar dela. Mas a sua fé em Deus tinha livrado-a de todos esses sentimentos ruins. Uma verdadeira missionária, uma missionária improvável. Às vezes nós achamos que nós não temos condições de trabalhar no reino de Deus por causa das tribulações que enfrentamos na vida. E não são poucas as lutas que nós precisamos enfrentar. E aí nós encontramos justificativas. Mas, assim que melhorar a situação, eu quero trabalhar no reino de Deus. Muitas vezes nós mesmos nos auto-enganamos. Essa que é a verdade. O único Deus que pode curar Naamã é o Deus de Israel, Deus do povo de Deus. E Ele quem decide servir aquele general rompendo as fronteiras de Israel. A nós caberia apenas anunciar esse Deus ao mundo. E mesmo em meio às nossas lutas. E aí nós vemos a menina dizer: se o meu Senhor procurasse o profeta de Deus, que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Uma palavra de esperança para o general que sabe que não tem cura. Há algo de diferente nessa menina. Há uma nota sonora do amor de Deus derramado na vida dela. Um sentimento de compaixão, de generosidade, de misericórdia. Apenas algumas palavras, mas que fazem toda a diferença na vida de quem ouve. Não é o muito falar. Não se trata de ter preparo, conhecimento, recursos, tempo. É deixar-se ser usado por Deus. É deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, se nós entendêssemos isso. A nós cabe apenas anunciar a palavra que traz esperança ao mundo. E ao Espírito Santo de Deus cabe convencer mentes e corações acerca dessa mensagem. E a esperança renasce na vida de Naamã. Ele se põe a caminho, ele decide aceitar
a palavra dessa menina. Ele segue para Samaria com a sua comitiva, servos, conselheiros, carros, presentes, muitos presentes, para encontrar-se com o profeta de Deus. E lá em Samaria, o profeta envia apenas um mensageiro e diz para ele: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ora, Naamã fica indignado com isso. Ele quer a cura, ele precisa da cura. Mas ele esperava coisa diferente. Esperava que ele tivesse uma recepção, que o profeta saísse para recebê-lo, que invocasse o nome do Senhor em oração e impusesse as mãos. Eu esperava uma audiência, uma agenda reservada para mim nesse dia. O texto diz lá no verso 12 que Naamã sai dali furioso, sentindo-se humilhado. Ele diz: não são os rios Abana e Farfar lá em Damasco, de onde eu venho, da Síria, melhores, muito melhores do que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E o texto diz que ele foi embora furioso. Os rios lá de Damasco eram límpidos porque fluíam das montanhas cobertas de gelo, que desciam do monte Hermon. E o verso 13 diz que os seus servos falam para ele: mas, meu senhor, se o profeta de Deus lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele diz apenas que mergulhe, se lave e será purificado. Verso 14: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem de Deus, do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele ficou como a pele de uma criança. E o verso 15 diz: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe diz: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aceita, por favor, o presente do teu servo. Oferta de presentes em assuntos médicos era prática muito comum naquela época. E essa oferta em especial era muito rica, mas o profeta de Deus não busca lucro financeiro, nem lucro material, lucro monetário, em troca da verdade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos guarde de barganhar a palavra de Deus. Quem busca vantagem são os falsos profetas. Eliseu diz para Naamã: você foi curado pela graça de Deus. O homem há de saber que a vida e a saúde são dons de Deus, dádiva de Deus, presente de Deus, jamais objeto de troca. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, verso 8, trata dessa questão com seus discípulos e diz assim: vão, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. E olha o que ele diz: de graça receberam, de graça deem. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não compreendem essa gratuidade do dom de Deus e procuram tirar proveito para enriquecer. E voltando ao nosso texto, o profeta termina essa conversa com Naamã dizendo: vá em paz, vá em paz. Você foi curado pela graça de Deus. E Naamã volta para sua casa. É possível que ao retornar, Naamã queira primeiro encontrar-se com a escrava. Retorna não apenas curado da sua lepra, mas principalmente o que aconteceu na sua vida. Ele reconhece quem é o Deus de Israel. Ele confessa isso diante do profeta: não há outro Deus senão em Israel. Há um processo de cura muito mais profundo na sua vida.
Não há Deus em Israel, e agora eu sei disso. Agora ele vai desfrutar de novo da sua vida, cheio de esperança, esperança no amanhã, alegria no viver, poder envelhecer junto com seus, mas principalmente, ele é transformado e tem a sua mente transformada e passa a viver sabendo quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos quanto tempo mais Naamã viveu depois de ser curado. Pode ser que alguém venha a viver 150, 200 anos, mas por mais que se viva, um dia a vida terrena chega ao fim. E aí, como será do outro lado da vida? Você sabe? Alguém já disse que uma esperança para o fim da vida nos sustenta e trata as feridas da caminhada. Deus quer colocar a esperança dentro dos nossos corações. A esperança de que Ele mesmo estará do outro lado como anfitrião na nossa chegada ao lar eternal. Louvado seja o nome do Senhor. Para o hoje, Ele quer nos dar novos horizontes. E para a eternidade, a esperança de vivermos com Ele eternamente para sempre. E isso traz paz. Isso traz paz na vida. E Deus decidiu fazer isso. E como Ele decidiu fazer isso? Através de Jesus. Essa é a mensagem que deve ser pregada a todos os povos, raças, tribos e nação. Da menina nada mais se diz. Nós não sabemos se ela foi adotada por Naamã e sua esposa, se ela foi devolvida para os seus pais lá em Israel, o texto não diz nada. Toda a sua história foi contada em não mais do que 2 frases, versos 2 e 3. No entanto, a sua atitude, a sua palavra, a palavra de Deus, falada através dela, entra no coração de um homem sem esperança, descrente, orgulhoso, que exerce grande influência na sociedade, e ele é tocado pelo poder de Deus de forma extraordinária. Ele passa a declarar a sua confiança no único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Ele torna-se naquilo que os olhos de Deus diz que procura na face da terra, verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar minhas palavras nessa noite te dizendo que não pense no que você não tem, visando a missão que deve ser feita. Pense e consagre tudo o que você tem ao Senhor. Amém? Ele vai agir através de você. E você verá grandes coisas acontecerem por meio da sua obediência, a sua dedicação ao Senhor. E saiba que cada cristão precisa discernir o caminho que o Senhor pede que ele trilhe, no seu contexto particular. Uns não podem ir, mas podem ajudar, podem sustentar. Outros podem ir, outros podem orar. O Senhor conhece, o Senhor sabe, mas sempre, meus irmãos, cada vez que as necessidades do mundo cruzarem o teu caminho, você precisa levar a esperança ao mundo até que ele venha, até que o Senhor venha. E mesmo que essas necessidades do mundo exponha as suas limitações, as suas incapacidades, elas são a confirmação do teu chamado como discípulo do Senhor Jesus no mundo. Amém? Confie em Jesus, anuncie a Jesus, diga ao mundo que só Ele é a esperança, e faça isso até que, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, faça isso até que Deus
seja tudo em todos. É isso que Paulo diz aos Coríntios. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pela tua palavra que o Senhor nos permitiu ler, refletir acerca das necessidades do mundo que precisa de esperança, esperança que só se encontra no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, tem nos esclarecido acerca do teu evangelho de salvação. Pai, que a nossa conduta seja uma conduta de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, pregando a Deus através da nossa vida, observando e aproveitando as oportunidades que surgem no nosso dia a dia, ó Deus, em cada lugar, no nosso trabalho, no nosso deslocamento para o trabalho, em cada lugar, ó Deus, que nós sejamos atentos, ó Deus, para não perder oportunidades de levar essa mensagem de esperança ao mundo. Independente, ó Pai, das nossas condições para isso, mas nós sabemos que o mundo precisa, e nós também temos essa consciência de que nós não podemos deixar passar oportunidades, e as oportunidades nós as temos dia a dia no nosso caminho. Ó Deus, faça-nos entender isso, faça-nos perceber cada necessidade, cada oportunidade de falarmos do teu amor, de falarmos de Jesus como o único caminho da salvação, para o homem que precisa ouvir dessa esperança de vida eterna com o Senhor. Ó Deus, porque do contrário o homem está caminhando para morrer eternamente, a morte eterna, como a tua palavra diz, mas que nós sintamos, ó Deus, amor pelas almas, sintamos amor pela humanidade, sintamos, ó Deus, a necessidade de nos colocarmos de olhos bem abertos a cada oportunidade que surgir à nossa frente, que nós possamos assim falar de Jesus, o Salvador do mundo, e que o Espírito Santo, nós sabemos, irá convencer, irá falar e tratar os corações. Obrigado, Pai, por ter nos alimentado com esta palavra nesta noite. Muito obrigado, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.